Olá, mundo do samba, olá, carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast e daremos sequência também a uma sequência em que a gente vai falar de mulheres, a participação das mulheres sambistas paulistanas dentro da folia carnavalesca. Lembrando que a gente já tem aqui alguns episódios que a gente fala sobre mulheres, a gente tem um episódio que a gente fala sobre as mulheres na bateria, um episódio sobre a Teresa Santos, mas eu estava extremamente incomodado vendo os nossos episódios e eu estava sentindo falta de falar de mulheres, né? Da participação feminina dentro do nosso carnaval. Então, a partir de hoje, vamos sempre ter a participação lembrando de mulheres do nosso passado. Então, hoje a gente vai fazer mais um apanhado geral, mas para a gente entender a importância feminina dentro dos festejos carnavalescos aqui em São Paulo. E basicamente isso. Então não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo e também de seguir a nossa página aqui no YouTube. Se você está em alguma das plataformas de áudio, não deixe também de curtir e seguir o podcast na plataforma, exatamente para você ter as atualizações dos episódios quando eles forem ao ar. Então é basicamente isso, ok? Acho que não tem mais nada a ser falado por enquanto. Bem, acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui, quando a gente fala da presença feminina no carnaval como um todo, é que eu acho que é uma presença bastante difusa, se assim podemos falar, né? A gente tem a mulher como um centro dentro de uma escola de samba, pelo menos é o que a gente tem aparentemente, né, pelo menos. Mas esse papel, normalmente de centro, ele às vezes fica muito relegado, se assim podemos falar, a uma ideia de tradição, a uma ideia de uma ancestralidade e como que ela se tivesse parada no tempo, né, como se ela não avançasse. O que isso significa, né? Significa então que numa escola de samba, a ideia de ter a ala das baianas ou as mulheres numa velha guarda é o suficiente em termos de representação feminina como um corpo presente, atuante dentro de uma escola de samba. Claramente a gente tem algumas exceções, como a gente tem, por exemplo, mulheres administradoras, presidentas de escolas de samba, são poucas inclusive ainda no carnaval. A gente tem as mulheres dentro de quadros específicos, como, por exemplo, porta-bandeira, passistas, rainhas, madrinhas e assim por diante. Mas parece que quase sempre este é o lugar, né? E quando a gente tem uma exceção à regra, é como se fosse um ponto de observação. A gente também tem isso quando a gente fala de mestras de bateria, né? Em São Paulo a gente tem nos 3 principais grupos de São Paulo apenas uma mestra. Então, não sei se está dando para entender, mas o que eu quero destacar aqui é que por mais que a mulher seja um centro de ancestralidade dentro do carnaval, não só em São Paulo, no Brasil como um todo, mas que ela seja um centro dentro do carnaval na ideia de ancestralidade, essa presença ela quase sempre está associada a algo meio que estático, né? Como se não tivesse algo ali, vamos dizer assim, atuando dentro dessa oficialidade da mulher estar. Mas quando a gente olha a nossa história do Carnaval de São Paulo, a gente tem mulheres dos mais, vamos dizer assim, postos possíveis que tem uma participação em um protagonismo dentro da sua oportunidade bastante, vamos dizer assim, visíveis, como a gente vai ver aqui ao longo do episódio. A gente pode citar aqui Madeira Eunice, Dona Guga, a Esté, a tia Esté, que embora não seja de São Paulo, ela é do samba de Pirapora, ela foi a guardiã durante décadas da tradição do samba de bumbo. Bernadette, Leci Brandão, Vivi, Dona Sinhá, Dona Olímpia, Sônia, Gilza, Maria Inês, Dona China, Tia Maria, Glorinha embaixadora do samba, ou eterna embaixatriz do samba, Maria Esté,
Teresa Santos, e entre outras várias, Tia Zefa, e entre outras várias que participaram dentro do seu corpo, né? Dentro da sua possibilidade, e tiveram um destaque muito grande no nosso carnaval, e que infelizmente não são lembradas como deveriam ser lembradas. Normalmente a gente tem a oficialidade do Carnaval de São Paulo na voz do homem, não só no carnaval, né? Principalmente na imprensa. A imprensa carnavalesca ainda tem poucas mulheres dentro do seu corpo de ação. A gente tem isso nos quadros administradores da liga, né? Por exemplo, a gente tem poucas mulheres, ou no caso a gente nunca teve uma mulher de fato presidenta da Liga SP, assim como a gente não tem mulheres no campo de protagonismo na maioria das escolas de São Paulo e assim por diante. Mas o ponto que aqui eu chamo a atenção é que a mulher negra, a mulher preta, dentro deste espaço de poder, ela não está ainda presente. A gente tem mulheres presidentas, mas a grande maioria delas são dentro de um fenótipo branco. Assim como a gente tem mestres de bateria em São Paulo, mas a maioria delas, ou a maioria delas, né, já que só temos uma, ela é branca, né? Então a gente tem ainda que superar esse outro ponto, que é exatamente a mulher preta dentro dos cargos de protagonismo. A gente tem, por exemplo, Madrionice e Dona Guga, que foram presidentas das suas escolas e que têm e tiveram esse protagonismo, assim como a gente teve a Magali, mas no tempo presente, infelizmente, não temos ainda uma mulher preta como corpo, né, vamos dizer assim, representativo dentro das escolas de samba. Então agora a gente vai para o ponto um pouco mais teórico aqui. Vou trazer aqui a minha orientadora, a Zélia Lopes da Silva, né, uma das mulheres pioneiras no Carnaval de São Paulo. Aliás, quando a gente fala da teoria do Carnaval de São Paulo, a gente tem 4 mulheres presentes, né? A gente tem Ieda Marques Brito, que faz lá o primeiro ponto teórico do Carnaval de São Paulo, enquanto década de 20, década de 10, quem faz essa pesquisa é a Ieda Marques Brito. A gente vai ter a Zélia Lopes da Silva, que ela tem um papel fundamental dentro do carnaval de salão, o carnaval jocoso de São Paulo. A Olga von Simpson, que ela tem uma importância fundamental dentro do mapeamento de grandes personalidades do carnaval, e foi a primeira mulher e primeiro historiador, de certa forma, a mapear isso de forma organizada. Esse mapeamento está ainda hoje, está intacto ainda. Espero que esteja intacto no futuro ainda, que está lá na Unicamp e também está no Museu da Imagem e do Som. E a gente tem a Maria Aparecida, que aqui não precisa nem falar, talvez seja mais conhecida no público em geral, que tem uma participação grande e importante dentro da ideia de memória, de entrevistas, e também num carnaval, uma escrita um pouco mais, vamos dizer assim, pública, né? Popular sobre o carnaval. Maria Aparecida, que também é uma das embaixadoras do samba da UESP. Então são 4 mulheres, né? A gente está falando aqui de mulheres, né? Então fica aqui esse detalhe também. Então, para Zélia, a pouca presença das mulheres no Carnaval de São Paulo reflete uma simetria acerca do trato existente com o assunto do que é o carnaval. Então, ou seja, o protagonismo feminino, ele existe dentro da escola de samba, como a gente já disse. O problema é que ele talvez não seja expressado do jeito que deveria ser, né? Acho que esse é o ponto principal. Porque, por exemplo, se a gente pega a história oficial da Nenê de Vila Matilde, a gente vai ter lá no centro homens. Se a gente for parar para pensar, a história da Nenê de Vila Matilde é feita, tem o nome de um homem. Mas você tem, dentro dessa sociabilidade, mulheres das mais épocas distintas que têm participação ativa e direta nos rumos da Nenê de Vila Matilde. Mas a história oficializada, se podemos dizer, coloca exatamente o homem como o narrador dessa história. Se a gente pega a Vai-Vai, a gente tem grandes mulheres que participaram da história da escola, mas quase sempre a escrita, a narrativa da escola, a gente vai ter os homens, seu Livinho, Henricão, Pé Rachado, Patunágua, seu Chiclé, Solon e o Tobias.
Se a gente for para a camisa verde e branco, a gente tem a mesma coisa. A gente tem o Dionísio lá no começo, a gente vai ter o Inocêncio, a gente vai ter o Carlos e talvez seja um pouco a exceção, né? A gente tem exatamente a Magali. A única escola que foge à regra nesse sentido é a Lava Pés. A Lava Pés teve durante quase todo o seu percurso histórico mulheres, que foi a Madre Eunice e depois a Rosimeire. Mas é uma grande exceção, o que mostra, portanto, que dentro desse protagonismo a gente tem uma escola em São Paulo que ela é fora do padrão nessa realidade, que é a Lava Pés. Como a gente já tem aqui, já discutiu várias vezes a Lava Pés, a mulher como centro na Lava Pés tem um papel fundamental para sua constituição e para sua formação. O que, no caso, o que eu estou querendo dizer, é que a coisa muda, ou o eixo se reestrutura, quando a gente conta uma história de uma escola de samba pelo ponto de vista da mulher. O que nos vai chegar, portanto, a algo que eu acho que é importante a gente ter em mente aqui, que é exatamente a ideia do machismo e do racismo existente dentro do carnaval ainda, porque o machismo, acho que ele é visível, né? Ele está ali, às vezes leve, às vezes ele está explícito, e quase sempre a justificativa do homem ser o narrador da história do carnaval é porque, de certa forma, a gente tem ali uma tradição, a gente tem ali eles como protagonistas dessa história, de fato, em algumas passagens eles são os protagonistas, mas perceba que essa constituição do samba como o homem no centro é algo que a gente fica bastante visível dentro da nossa estrutura. Então, por mais que a nossa história mostre a importância de mulheres na nossa construção, né, aqui no carnaval, isso ainda ficou muito localizado, especificado como exemplo de caso, situação, como, por exemplo, uma mulher presidente, uma mulher administradora de cargos, vamos dizer assim, vitais de uma escola de samba. Então fica como que se fosse a exceção, né? E ela fica como se fosse, temos uma, então é o suficiente para falar que a gente não está no ambiente machista. Mas quem é mulher dentro de uma escola de samba sabe que o machismo ele existe. E ele fica ali expresso, ele está ali presente. Às vezes de forma explícita ou às vezes de forma implícita. Às vezes ali como se fosse ali uma naturalização de algo que não existe, não é natural. É uma tradição e tradição ela tem reinvenções sobre si. Então, nesse primeiro ponto, o machismo acho que é muito evidente. Só que o racismo, ele às vezes não é tão, vamos dizer assim, explícito dentro dessa realidade, né? Então, por mais que seja estranho, né, a estrutura de poder foi afastando as mulheres pretas do protagonismo, ainda mais se vemos no contexto atual, onde mesmo em casos de mulheres nos postos altos, boa parte delas ainda são brancas. Então, acho que este é uma discussão que a gente tem que ter no carnaval, né? A gente teve como presidenta recente do carnaval numa escola do grupo especial a Luciana, mas a gente não tem mulheres negras que têm a possibilidade de assumir cargos em escola de samba. A gente sabe que escola de samba não tem eleição, por exemplo, mas fica esse ponto. A única escola, por exemplo, que tem eleição, que é a Gaviões da Fiel, a gente tem um outro ambiente, que aqui não vamos aqui ao caso aprofundá-lo, né? Mas a Gaviões da Fiel tem um discurso em que a mulher não está presente dentro da sua história como corpo narrativo de protagonismo. Então, dificilmente teremos uma mulher presidenta na Gaviões da Fiel. E a possibilidade de ter uma mulher preta presidenta na Gaviões da Fiel é ainda um pouco mais difícil de ter, né? Tendo em vista que a mulher preta dentro desses corpos, acho que isso é que a gente tem que dizer, a mulher preta dentro do corpo burocrático, administrativo, não só no carnaval, mas no Brasil como um todo, ela ainda é relegada a uma exclusão, a uma periferia. Eu acho que esse é o ponto. A Zélia, ela escreve também que quando essa mulher ela está protagonista, é exatamente em espaços em que ela se torna um fetiche, como, por exemplo, passistas, rainhas, madrinhas, o que não é um problema. A questão é que a mulher preta dentro de uma escola de samba não pode ficar resumida a um cargo, vamos dizer assim, específico para ela. Então, nesse sentido, dentro dessa lógica de machismo e do racismo, a gente tem, portanto, uma lógica de silenciamento, né? Nessa visão, vamos dizer assim, intencional ou não intencional, esse silêncio nas palavras da Zélia traduz a linha editorial de jornais e outros
meios de comunicação que não privilegiavam os segmentos populares e muito menos a comunidade negra, certamente por preconceito e recusa da aceitação de pretos livres como parte integrante da sociedade brasileira. Isso aqui fica muito visível quando a gente pega, por exemplo, as crônicas de jornalistas acerca do Carnaval de São Paulo. Quase sempre a gente vai ter crônicas sobre homens, e toda vez que a gente tem a mulher dentro dessas crônicas, são crônicas extremamente ou sexistas ou extremamente machistas. Raras exceções, claramente, mas o que é importante a gente ter em mente é que esse silenciamento, ele parece ser, de certa forma, intencional. Parece que ele tem um objetivo. Claramente, o tempo mudou, as coisas mudaram, e hoje, graças aos deuses, a gente tem uma visão um pouco mais de protagonismo das mulheres dentro do carnaval. Por exemplo, pegar aqui o exemplo, o enredo da camisa verde e branco, sobre as rezadeiras, né? Que você tinha ali uma alusão, uma reverência a grandes mulheres do camisa, como a Vivi, a Sinhá, a Tia Zefa, e elas foram parte central do enredo. A gente teve, de certa forma, embora tenham vários problemas com o enredo, o Império de Casa Verde, que você coloca baianas, negras, como um eixo da discussão da escola. Então o que a gente precisa, acho que nesse sentido, é trazer mais essa realidade e discutir mais esses assuntos como um ponto essencial da quebra desse racismo, desse machismo ainda presente na mulher no Carnaval de São Paulo. Então, ainda aqui com a Zélia, ela traz também uma outra reflexão, que é exatamente referente à performance, né? Se no começo era o centro, né, a mulher, nos cordões, no início das escolas de samba, elas eram um centro, seja como rainha ou porta-estandarte, com o passar do tempo ela vai ficando o quê? Como um objeto dessa realidade, como eu já disse aqui, principalmente por causa da mídia, que tem uma super exposição do corpo da mulher preta, como se ela fosse um objeto, um produto, um rótulo a ser posto. Talvez o exemplo uma coisa mais visível disso seja a Globeleza. Acho que é o maior, vamos dizer assim, marketing da mulher negra, como se ela fosse apenas uma passista que expõe o corpo. Mas a gente também tem exatamente a ausência do protagonismo das mulheres nos postos em que elas estão, como por exemplo portas-bandeiras, que não são reverenciadas, não são colocadas como um ponto, vamos dizer assim, de destaque. E a gente está falando aqui dos anos 70, 80, 90, que a gente está falando quase que exclusivamente de mulheres pretas como portas-bandeiras de escolas de samba, coisa que hoje a gente já tem uma mescla entre mulheres brancas e pretas dentro desse cargo principal nas escolas, o que mostra também que a dança foi evoluindo ao ponto de você buscar um lado mais do bailado clássico, que não é exatamente a origem da dança, mas você vai aos poucos também retirando essas mulheres que têm uma ancestralidade fora dessa oficialidade que o regulamento pede, mas isso aqui não vem ao caso, né, dentro do nosso episódio aqui. Mas a Zélia coloca um ponto também de reflexão. Até que ponto essa mulher que é a passista, que se expõe, de certa forma se torna um objeto, principalmente nos anos 90, nos anos 80, ela também não é um corpo que transgride dentro dessa performance e ela, vamos dizer assim, tem um recado a dar. Então a Zélia escreve, né? Porém, ser dona do seu corpo e exibir-se mostrando a sua sensualidade sob a cadência do ritmo e do batuque não seriam elementos de ruptura nesse processo hierarquizado e de controle exercido por homens? O que nos leva exatamente a questionar e a pôr aqui agora a ideia do matrilinear, né, dentro desse processo e dentro dessa realidade como um todo e assim por diante. Então, se a gente pega o termo dona, que é um termo que normalmente a gente usa para falar sobre uma mulher dentro do carnaval, né, Dona Guga, Dona Sinhá e assim por diante, dona é uma expressão que a gente utiliza para, dentro de um contexto, vamos dizer assim, como posso falar, de realeza, é um termo que vem de Portugal e é transposto para o Brasil, e a ideia de dona é exatamente um ar de nobreza, de respeito. Só que aqui a gente vai sair um pouco dessa lógica do dona e a gente vai para a lógica que a Jurema Werneck coloca no seu texto, que é exatamente a ideia de Alodé.
Por isso que o tema do nosso episódio é Ialodé. Então, para Jurema, esse processo de silenciamento que a mulher passa dentro do corpo cultural tem ligação direta com a ausência que a mesma possui quanto representação dentro dessa oficialidade. Então, ou seja, se é naturalizado dentro da historiografia do Carnaval de São Paulo que a mulher não faz parte do protagonismo das ações do Carnaval paulistano, ou que a única mulher existente é a Madre Eunice, isso já é justificativa para falar que a mulher tem um protagonismo, então significa que há uma oficialidade, inclusive, no machismo de falar do Carnaval. O que a gente está querendo colocar aqui, né? Talvez, se lá no passado a gente tivesse escutado mais essas mulheres, mais a importância delas dentro da nossa festa, talvez, e eu digo aqui talvez, a gente tivesse uma outra percepção de enxergar o Carnaval, seja ele em São Paulo, no Rio e assim por diante. Por quê, né? Isso também acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem, durante muitos anos, uma predominância de homens como narradores das histórias do Carnaval. E é recente, né, principalmente aqui a atuação da Helena Teodoro, que é uma das principais intelectuais, e da Teresa Santos dentro desse processo, que a gente vai ter uma reinserção da mulher dentro do Carnaval. A Helena vai falar muito mais no Rio e a Teresa vai falar mais em São Paulo, mas as duas conversam nessa realidade, porque dentro dos estudos delas, esse questionamento da oficialidade, esse questionamento da presença e ausência da mulher dentro da escola de samba é algo extremamente importante dentro das suas análises. Porque acho que esse é o ponto principal, né? A gente está falando aqui de ausência e presença a todo momento. E quando a gente vai para a mulher negra, ela é exatamente ausência e presença em dupla camada, se é assim podemos falar. Então aqui a gente vai trazer uma das principais pensadoras negras quando o assunto é o feminismo, que é exatamente a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez vai dizer exatamente o seguinte: no seu pensamento, racismo e sexismo são apresentados como um eixo estruturantes de opressão e exploração, e o redimensionamento do sexismo pela raça faz submergir as desigualdades de gênero, que colocam as mulheres negras em uma dimensão das relações sociais diferentes das mulheres brancas. Então, é como se dentro desse ambiente de poder, a mulher negra estivesse como um campo dentro do que ela tem que ser: baiana, porta-bandeira, passista, mas o depois disso, uma presidenta, uma coordenadora de bateria ou algo do tipo, isso não fosse o ambiente dela. E se for da mulher, vai ser primeiro da mulher branca e depois da mulher negra. Porque a gente está falando aqui exatamente no que a Lélia Gonzalez diz, mas entre outras várias mulheres que estudam o feminismo negro, exatamente do poder e do que a gente chama de feminismo branco, né? O feminismo branco, o ativismo branco dentro do feminismo vai sempre privilegiar a mulher, mas essa mulher tem uma cor que é a mulher branca. Por isso que, quando a gente vai falar de carnaval, a gente sempre tem que trazer antes, dentro, principalmente se for estudar gênero no carnaval, sempre trazer as mulheres negras do feminismo negro que falam desse assunto, porque elas têm uma escrita, um ponto de vista diferente de olhar essa realidade. Então a Jurema Werneck, quando ela diz que esse processo de silenciamento talvez se explique pela oficialidade, e quando a gente traz a Lélia Gonzalez, que é a mulher negra, ela está sempre, vamos dizer assim, um degrau abaixo dentro dessa dimensão, então a gente tem em mente, ou a gente tem que ter em mente, uma maneira, um novo jeito de falar deste assunto e exatamente expor ele de outra forma. Então, assim, a gente traz aqui o termo que a Jurema coloca, que são as ialodés, que é um termo que vem do candomblé, do Yorubá, mas que ela dá um outro significado, uma outra representação. Então, assim, acho que um ponto fundamental dentro dessa ideia de ialodé que a Jurema coloca é que ela tem várias representações ou vários sentidos dentro deste processo, né? Oxum e Nanã seriam as ialodés dentro desse discurso, exatamente pela ideia de poder e de transgressão de uma realidade. Oxum,
ela é reconhecida como a orixá, vamos dizer assim, da fertilidade, da beleza, do ouro. E então ela representa, vamos dizer assim, esse lado do começo, da jovialidade da mulher negra dentro desse processo. Já Ananã seria a orixá da lama, a orixá do concílio, uma orixá mais velha, e que estaria associada exatamente a essa maturidade. Mas ambas, dentro da interpretação não só da Jurema, mas de outras pessoas que estudam o candomblé, exatamente você tem essa perspectiva de poder. Oxum, em muitas das suas histórias, por exemplo, a ideia do acúmulo da riqueza, de ela ser a orixá do ouro, passa exatamente pelo confronto que ela teve com o poder. Né? Ela sempre foi uma mulher batalhadora, sempre foi uma mulher de luta, e ela sempre enfrentou o poder até o ponto de ela adquirir esse ouro, essa riqueza, e ser uma mulher extremamente sábia nesse processo. Já Ananã sempre foi uma orixá que enfrentou os orixás, vamos dizer assim, masculinos, os orixás de guerra, se assim podemos falar. Então, de certa forma, ela sempre esteve em combate. Um desses combates é com Ogum, né? Por exemplo, o culto de Nanã não tem metal. Não tem metal exatamente porque ela enfrentou Ogum e ela criou uma desavença. Então, assim, não se entra nada de metal no culto a Nanã. Sempre são materiais orgânicos, em especial a madeira. Mas nesse sentido, quando a Jurema vai falar sobre as Yalodés, ela diz que são mulheres emblemáticas, são lideranças políticas femininas que realizam suas atividades nos agrupamentos urbanos nas cidades. Então a gente está falando aqui de um cargo que ele é religioso na sua origem, no termo, mas ele é extremamente político quando a gente vai analisando essa realidade. Todas as mulheres que a gente está falando aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, de certa forma elas têm um protagonismo enquanto ou liderança ou enquanto emblema dentro da cidade. Então a gente está falando aqui de uma construção histórica urbana que é o carnaval, de certa forma. Dentro dessa lógica ainda, essa ressignificação é um empoderamento preto frente ao poder e capacidade de luta que tais mulheres representam dentro de uma sociedade extremamente machista e desigual, como foi o caso da cidade de São Paulo. Porque se a gente pensa, já é difícil a gente ter uma história do Carnaval de São Paulo com o homem dentro desse protagonismo, imagine escrever uma história do Carnaval de São Paulo tendo a mulher como protagonismo. Tem um trabalho que acho que ainda não foi publicado, que é da Marília Belmonte, que ela talvez seja um dos poucos trabalhos acadêmicos que coloca a mulher como o centro da história narrativa do carnaval. Mas eu acho que isso falta também para nós, pesquisadores, principalmente os homens, de colocar a importância da mulher dentro deste processo. Então acho que se a gente tem um ambiente machista, extremamente masculino no campo acadêmico, e aqui é o campo que escreve a história, talvez a ausência da mulher passe exatamente por nós, homens, que não conseguimos ter, vamos dizer assim, um respeito, a gente não consegue inseri-las como protagonistas. Então esse é um ponto que eu acho que a gente tem que ter não meia culpa, mas eu acho que a gente tem que ter exatamente o reconhecimento e a humildade de reconhecer que nós estamos escrevendo, ajudando a escrever uma história do carnaval contada por homens. E as mulheres não estão nesse processo. Então por isso que o termo Yalodé, ele é forte nesse sentido, porque a gente está falando aqui de uma ancestralidade negra, que quando a gente vai para os cultos gueledés, a gente tem Yalodés também, que são mulheres matriarcas que são donas do poder, são donas da realidade, que de certa forma apareceu no desfile desse ano da Tom Maior. Então, ou seja, só para a gente fechar esse ponto aqui, trazendo novamente um pensamento da Jurema, a gente tem exatamente a utilização do termo, né, o Yalodé como um todo, em si expressa um novo olhar sobre o matriarcado e o feminismo negro, colocando nessas mulheres uma nova percepção de entender o todo e o espaço em uma nova instrução do olhar. Então, no caso das mulheres pretas, que regem o passado e o presente do Carnaval de São Paulo, o feminismo, né, ou a mulher negra, ela está atuante, ela está sempre em movimento. Aquela velha história, né? A mulher negra em movimento, sociedade,
e elas sendo protagonistas em sociedade, a gente vai ter um avanço social muito mais forte, muito mais representativo. Então, o curioso é que o termo feminista para essas mulheres que a gente vai falar a partir de agora, talvez não seja mais, vamos dizer assim, acrônico possível, né? Seria exatamente anacrônico, na verdade. Mas elas sempre foram donas desse corpo, como diria a Zélia. Elas sempre quebraram a tentativa desse silenciamento, como diz a Jurema Werneck, e exatamente assumem esse poder de ser uma Yalodé, de serem donas, protagonistas, seja no aspecto político ou exatamente no aspecto de organização desses espaços, dessas realidades. Talvez a mais emblemática dentro desse processo seja exatamente a Madre Eunice. A Madre Eunice, ela foi presidenta do Lava Pés, quanto escola de samba e quanto time de futebol. E eu acho que o importante da Madre Eunice é exatamente ela colocar a escola de samba como o centro da sua realidade. E isso nunca foi um problema, na verdade, né? Sempre, quando a gente olha a história da Lava Pés, como eu já disse aqui ao longo do episódio, a Lava Pés, ela tem esse protagonismo da mulher como centro e da mulher como um corpo que tem voz, que tem noção da sua narrativa e que, portanto, expressa o que sente e o que pensa dentro desse ambiente machista. Porque se a gente for pensar, anos 30, 40, 50, 60, inclusive na oficialização a Madre Eunice foi uma das protagonistas, você imagina ser mulher dentro desse ambiente. Então acho que quando a gente olha para a história de Madre Eunice, a gente tem isso muito mais evidente. Dentro de uma não contemporânea, elas viveram boa parte também ali juntas, a Dona Guga também tem esse papel extremamente fundamental, porque ela vem de uma família do samba, assim como a Madre Eunice, mas a Dona Guga, ela nunca teve, não tem essa ideia, né, de ser o centro das atenções da sua escola. Pelo contrário, o que ela fez, o que ela faz e o que ela ainda vai fazer pela frente, né, esperamos que ela fique aí muitos anos viva, esse processo é exatamente sempre colocar o Morro da Casa Verde como o protagonista da sua história, assim como a Madre Eunice. A Madre Eunice nunca colocou ela como o centro da Lava Pés, sempre foi a escola a protagonista dessa história. O que infelizmente a gente não consegue ver com alguns homens, né? Do passado, do presente, presidentes de São Paulo, que normalmente eles querem aparecer mais com a escola, seja com falas problemáticas, seja com acusações, seja com comentários às vezes sem sentido em rede social, que de certa forma parece que eles querem aparecer mais que a escola. Eu acho que isso é muito problemático, inclusive. Partindo aqui para o ponto de vista das portas-bandeiras que o Carnaval de São Paulo teve, a gente teve várias, né? A Lídia, que teve um protagonismo muito grande na Tom Maior, ficou anos dançando. A Gilza, a Maria Inês, a Vivi, a Dona China, todas essas mulheres, todas essas porta-bandeiras, que toda vez que eu tiver a oportunidade a gente vai falar sobre elas, eu acho que é importante porque o Carnaval de São Paulo, quando ele vai contar a história dos seus quesitos, o quesito mestre porta-bandeira nunca é contado. E toda vez que ele é contado, a gente nunca coloca o nome dessas pessoas, né? Então acho que é sempre importante, e é uma coisa que eu sempre faço quando eu estou em cobertura, é dar o nome para essas pessoas. A gente está falando aqui de mulheres negras, mulheres que tiveram protagonismo em diversas épocas. Dona China foi a primeira porta-bandeira do Vai Vai, Maria Inês, uma histórica porta-bandeira, a que ficou mais tempo no cargo na Nenê de Vila Matilde, a Vivi, a porta-bandeira do século junto com seu marido, a Gilza, não preciso nem dizer, uma das principais porta-bandeiras do carnaval, fez história na Rosa de Ouro, e a Lídia, o furacão em forma de porta-bandeira. Então essas mulheres negras honram o passado não só da sua história, mas também honram a ancestralidade negra do cargo, que reafirmo, né, é importante a gente colocar e expressar o protagonismo delas dentro do nosso carnaval. Elas não é interessante quando a gente fala de um desfile, é interessante, mas é também interessante a gente colocar as pessoas dentro desse protagonismo. A gente também tem as mulheres, vamos dizer assim, da voz, né?
que seria a Alice Brandão. Não preciso nem falar da história de Alice, mas a Alice, ela é uma carioca que vem para São Paulo, e aqui em São Paulo ela se reencontra dentro do seu protagonismo, dentro da sua ancestralidade, principalmente do seu corpo político. Eu acho que a Alice Brandão ela tem um papel fundamental porque ela foi uma mulher que colocou o seu nome para expor o Carnaval de São Paulo. E não o contrário, né? Ela não pegou o Carnaval de São Paulo para se promover. Acho que isso é muito importante. A Bernadette, não precisa nem dizer, ela foi ela tem essa voz de trovão no Peruche, mas acho que ela teve uma importância muito grande de assumir uma bucha ali quando ela assume para interpretar, substituindo a Eliana, mas ela também tem esse protagonismo de sempre ser do Peruche, de sempre ter essa, vamos dizer assim, essa nobreza no seu cantar. E a tia Esther, que muita gente não conhece, mas reafirma aqui, né? Ela foi durante anos a grande madrinha do samba de bumbo em Pirapora, fazia apresentações dentro do projeto, né, do memorial do samba de bumbo lá na cidade, e ela sempre foi respeitada, né? Por mais que ela seja branca, seja a única pessoa branca aqui que a gente está retratando, a tia Esther, ela foi extremamente renegada na sua família, que era uma família de certa forma com algumas posses na época, mas ela sempre esteve do lado do samba e ela sempre teve orgulho de estar nele. Acho que por isso que a gente está aqui relembrando como uma grande alodé do nosso carnaval. E aqui a gente vai para mulheres que têm assim protagonismo de diversas formas. A Dona Sinhá foi talvez a grande dama do luxo do Camisa. A Dona Sinhá, ela vem do Vai-Vai, mas ela vai pro Camisa, onde ela vai ter um relacionamento com o seu Inocêncio. E ela vai ser a grande dama do carnaval paulistano. Então, até esse título ela sempre teve e sempre vai ter. A Dona Sinhá ela tem um papel importante porque ela faz parte de uma estrutura dentro desse matriarcado que não é um suporte, né? Essas mulheres, por exemplo, já citando a Maria Teresa, que é a mulher do seu Nenê, tanto a Maria Teresa quanto a Dona Sinhá, elas não são suportes dos maridos, elas são parte da estrutura administrativa das escolas. A Maria Teresa, ela tinha um papel de barracão, um papel de administração da Nenê de Vila Matilde, que ela não era auxiliar do seu Nenê, ela fazia a gestão junto com ele. A Dona Sinhá, a mesma coisa. Ela tinha uma participação dentro do Camisa Verde e Branco que não era só de, vamos dizer assim, enfeite, né? Ela não estava ali apenas servindo ao seu marido, ela também estava atuando junto dentro dessa realidade. Tanto é que ela foi uma das grandes ajudantes, né, do Ponto Chique junto com seu marido. Então, nesse sentido, acho que é importante te fazer essa reverência a essas mulheres, não como pessoas que estão alheias ao poder. Pelo contrário, elas estavam dentro dessa realidade. A Dona Olímpia, ela é a dama do luxo, né, do Vai-Vai. Ela foi durante anos rainha do cordão. E depois ela vai ser coordenadora dos destaques de luxo da escola. E ela tinha um papel assim extremamente importante, né? Ela era extremamente famosa nos carnavais do passado. A presença da Dona Olímpia era sempre esperada, aguardada, porque era assim impactante o que ela levava. E desde o nascimento, desde o seu falecimento, do seu encantamento, eu acho que a Dona Olímpia ela é um centro de memória do Carnaval do Vai-Vai e do Carnaval de São Paulo, também uma das embaixadoras do nosso samba. E a gente tem a Tia Zefa, que muita gente não fala dela, mas ela é uma importante baiana do Camisa Verde e Branco. Durante anos desfilou e depois durante anos foi coordenadora. E ela tem um papel essencial também nessa consolidação de baianas, né? Assim como a gente tem também Tia Maria, a gente tem Dona Danga, no Nenê e assim por diante, né? E a gente não vai falar aqui muito de baianas, porque o nosso próximo episódio vai ser só sobre baianas. E eu acho que uma grande mulher do nosso Carnaval de São Paulo, que infelizmente não é lembrada, ou não é lembrada do jeito que deveria ser, é exatamente a Teresa Santos, né? Teresa Santos, a gente tem um episódio exclusivo sobre ela, e ela tem um papel essencial no nosso Carnaval, principalmente no ponto de vista teórico.
e também no ponto de vista administrativo. Teresa Santos foi enredista, foi carnavalesca, foi coreógrafa de comissão de frente, nas horas vagas também era administradora de certos pontos. Eu acho que a Teresa Santos ela tem esse papel que ela foi uma mulher dentro da época, quando ela chega em São Paulo, em que ela assume o protagonismo dentro do Mocidade Alegre, junto com Edson Machado. Ela muda o modo da Mocidade Alegre se enxergar dentro do carnaval enquanto enredo, e ela é uma das grandes responsáveis por esse emblema negro que a Mocidade Alegre vai ter até hoje. Ela junto com Edson, mas ela tem um papel fundamental porque ela escrevia os enredos, ela fazia atividades dentro da quadra do Mocidade Alegre e ela trazia, né, a negritude dentro para a quadra. Mas além disso, né, a Teresa Santos foi comunicadora, apresentadora, de certa forma política, ativista, né? Ainda sempre me questiono, né, por que Teresa Santos não é uma enredo em São Paulo. Acho que eu nunca vou entender isso, né, porque as escolas privilegiam tanto as mulheres, que eu acho que também tem que privilegiar do Rio de Janeiro, mas de outros lugares, mas não privilegiam as nossas mulheres, né? Então fica assim, todas as mulheres que eu citei aqui poderiam ser enredo, inclusive, né? Então nesse sentido, acho que para encerrar nosso episódio aqui, acho que é importante, nesse primeiro momento, né, que a gente aqui no Sampa Samba sempre vamos ter pelo menos 4, 3 episódios sobre mulheres, trazer as suas histórias. Eu acho que é uma reparação dentro do nosso podcast, uma reparação dentro de mim perante o carnaval, e eu acho que a partir de agora a gente vai desbravar essas mulheres e outras várias que percorreram e irão percorrer o nosso carnaval. Eu acho que falta essa representação, como eu já disse, nos quadros administrativos da Liga, na imprensa carnavalesca, dentro da estrutura de poder como um todo das escolas. Eu acho que faltam mulheres negras, mulheres como um todo, mas principalmente mulheres negras dentro desse espaço, e que elas sejam protagonistas da sua história, grandes Ialodés, grandes ancestrais de matriarcado. Esse foi o nosso episódio de hoje, um episódio aí que já deixa aqui o start para o episódio da semana que vem, que a gente vai falar das tias baianas do samba paulista. E é basicamente isso. A gente vai, no próximo episódio, ouvir o áudio, o samba, né, o álbum gravado com elas, e discutir outras coisas mais. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Deixe seguir o Sambistas de Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e outras coisas mais. Os links dos textos que a gente usou aqui vão estar na descrição do vídeo também, e também nos canais de áudio. Não deixe de seguir o Sambistas de Depressão aqui no YouTube. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, comentar este vídeo. Se você está nas plataformas de áudio, também não deixe de curtir o nosso podcast para você seguir e ter as notificações sempre quando nasce uma nova postagem. Nossa temporada está encerrando, né, aos poucos, né, está indo já para o fim. Mas é isso, né? Não deixe nunca de acompanhar as histórias do nosso carnaval, principalmente as histórias das mulheres. É isso. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.